Pessoal, então, vamos começar. Tem bastante coisa para falar e as pessoas vão chegando e vão se inteirando aí do que a gente está conversando. Eu já quero pedir desculpas porque eu nem uso essa rede social, que é o Facebook, então, portanto, vocês podem imaginar que eu nunca fiz uma transmissão ao vivo. Mas a gente tem aqui conosco a Marina Neves e tem um pessoal de apoio aí do Proesc também, que irá nos ajudar em qualquer intercorrência e certamente vai dar tudo certo. Que honra estar participando dessa rodada de lives que o Proesc tem oferecido ao seu público, que são pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, aos familiares dos pacientes, e também a todos aqueles que se identificam com o nosso trabalho ou que têm interesse nos assuntos que a gente tem abordado aqui. Então, eu realmente estou bem feliz de estar com vocês nessa manhã e espero que seja produtivo para todos nós. Meu nome é Ana Olívia, sou paraibana, então logo vocês devem ter percebido isso pelo meu sotaque. E eu resido em São Paulo há 16 anos. E em aproximadamente 12 desses 16 anos, eu também me dedico às atividades do Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo, que é o PROESC, né? Eu sou psicóloga e foi através do PROESC, dos projetos que a gente desenvolve, que eu fiz o mestrado, que agora eu estou fazendo o doutorado. E sempre tive como foco a neuropsicologia, a neurocognição, a cognição, né? São as áreas nas quais eu me especializei e áreas nas quais eu tenho me dedicado, juntamente com uma equipe que é bem empenhada nesse trabalho. Aliás, toda a equipe do Proesc é muito dedicada e realmente ama o que faz, né? Nós temos valores e missões que trilham aí os nossos caminhos, mas agora especificamente eu estou me referindo à equipe de neuropsicologia, porque é em nome dessa equipe que eu falo, e é com um conhecimento ainda engatinhando sobre cognição e sobre comportamento que eu estou aqui para conversar com vocês e tentar contribuir de uma forma que eu espero que seja o mais prático possível, com entendimentos, com algumas técnicas e, sobretudo, com técnicas e atividades que possam ser utilizadas diariamente. Então, o foco principal para mim nessa live é que eu consiga passar para vocês essas técnicas e essas atividades para que vocês utilizem isso no dia a dia, né? A gente sabe que teoria ela é fundamental, indispensável para uma boa prática. Quando a gente faz a teoria, a prática sem ter a teoria, ela é uma prática cega, né? Mas o conhecimento sem a prática, Paulo Freire dizia já, né? Apenas verbalismo. Então, eu que sou uma pessoa apaixonada pela assistência, por atendimentos e pela prática, espero que efetivamente a gente possa, através dessa conversa, trocar informações que possam ajudar diariamente. As dicas e as técnicas que eu pretendo apresentar para vocês aqui tem todo um embasamento científico por trás, né? E são técnicas que comumente a gente utiliza nos settings de terapia mesmo, tá? Mas não há absolutamente nada que nos impeça de se valer dessas técnicas para melhorar nosso estado mental e a nossa cognição no dia a dia. Não só nesse período de quarentena, mas na vida mesmo. Então, eu vou pedir para vocês que já compartilhem comigo aqui, através do chat, né? Para que tudo isso fique um pouco mais interativo, né? Como que está o pensamento de vocês nesse momento, né? Tem aparecido pensamentos aí que parecem deixar vocês mais ansiosos? Quais são esses pensamentos, né? Vocês acham que a atenção está funcionando bem? Vocês estão mais alertas agora, né? A memória está funcionando bem? Enfim,
Ao mesmo tempo, me falem se vocês têm utilizado técnicas que possam ajudar a melhorar o pensamento, né, a ansiedade, alguma técnica para treinar a cognição, a memória, a atenção, e aí a gente já vai interagindo e se ajudando, né? Essa semana, ontem, antes de ontem, quando eu postei o chamado para essa live, né, através da rede social que eu uso, que é o Instagram, uma amiga minha me mandou uma mensagem perguntando assim, Ana, o que é cognição? Né? E ela disse para mim assim, eu até ouço falar eventualmente sobre essa palavra, né? No contexto de uma conversa, eu até entendo o que estão querendo dizer, mas eu realmente não tenho a compreensão do que isso significa. E, de fato, há algumas pessoas que apresentam familiaridade com o termo, mas tem muita gente que não sabe o que significa cognição. Então, eu quero começar a nossa conversa definindo da forma mais palpável possível, né, esse termo. Então, cognição é uma palavra que tem a origem, né, a sua raiz do latim, e que significa conhecer. Portanto, a cognição, ela se refere a um processo de aquisição do conhecimento. Mas não é um processo de conhecimento no qual a gente memoriza alguma coisa para aprender essa coisa. Não é bem disso que eu estou falando. Esse processo ele é um pouco mais amplo, porque ele envolve uma série de fatores como o nosso pensamento, a própria memória, né, mas a capacidade que a gente tem de focar a atenção, a capacidade de ser flexível, né, de realizar julgamentos, de raciocinar para tomar decisão, a nossa percepção. Então, dessa forma, a gente entende que cognição é algo que envolve uma série de processos e de atividades mentais do nosso cérebro. Tá? A coisa pode parecer um pouquinho técnica, mas eu vou dar para vocês alguns exemplos para que vocês entendam como tudo isso funciona na prática. Né? Como que essas habilidades, como que esses processos agem no nosso dia a dia. Sempre que a gente toma consciência do que está acontecendo no mundo, no ambiente à nossa volta, e a gente seleciona informações úteis e descarta aquilo que provavelmente a gente considera que não vai ser utilizado, a gente está se valendo de um processo básico chamado atenção. Né? Então, por exemplo, quando a gente presta atenção numa reportagem sobre a Covid, né? A Covid é o assunto mais comentado no mundo, então vamos usar ele agora. A gente está prestando atenção numa reportagem sobre a Covid. A gente capta informações que são úteis, como a importância do uso de máscaras, a importância de higienizar as mãos, de higienizar produtos que a gente adquire, né? A gente até passa a saber da existência de diferentes tipos de testes que diagnosticam a doença. Mas a gente acaba descartando informações como quais são os diferentes tipos de testes que existem. Né? E por que a gente faz isso? Porque provavelmente não nos interessa saber quais são os diferentes tipos de testes. Né? Talvez essa seja uma informação que seja útil para um médico, para um infectologista, para as pessoas que trabalham na linha de frente da Covid, até mesmo para o administrador de um hospital, que precisa decidir qual teste vai comprar para o público que o hospital vai receber. Mas para a gente basta saber que existe o teste e que quando a gente precisar dele, a gente pode se valer dele. Né? Então, dessa maneira, a gente vai fazendo essa seleção. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está prestando atenção, né, numa reportagem, existe uma outra habilidade que está funcionando junto com tudo isso, que é a percepção.
né? A percepção também é uma função básica e, através dela, a gente recebe todas as informações, né? Essas informações, elas são mentalmente processadas. Ana, como que a gente recebe essas informações? A gente recebe via estímulo sensorial, né? Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, né? São essas informações que entram via sensorial. Pode ser tátil, pode ser através de cheiros, né? Então, todos esses estímulos que a gente recebe, de alguma maneira interpreta, é o que a gente chama da percepção. Aí tem a memória, a tão conhecida memória, né? A memória é um desses processos cognitivos básicos que ajuda a gente não só a interpretar, mas, sobretudo, a armazenar as informações que a gente recebe e que considera útil. E que a gente considera útil, né? Então, como é que isso acontece na nossa prática, no nosso dia a dia? Pegando esse exemplo, vamos pegar esse exemplo anterior que eu acabei de dar da reportagem, né? E aí eu vou precisar sair de casa. Não tem jeito, eu tenho que sair de casa, eu preciso resolver algumas coisas fora de casa agora. Aí vem a ação da memória, né? Eu lembro que a reportagem me falou sobre a importância do uso de máscaras, sobre a importância de higienizar as mãos sempre que possível, não levar as mãos ao rosto, enfim. E aí eu coloco em prática essas informações que foram memorizadas, né? Isso representa a aquisição de um novo aprendizado, e essa é uma das maneiras que o funcionamento da memória se mostra no nosso dia a dia. Obviamente que aqui a gente está falando de uma memória de longo prazo, mas existem outras memórias que a gente utiliza em tempos breves, mas essa é uma das maneiras, talvez, didáticas de vocês entenderem o funcionamento da memória. Tem o julgamento e a tomada de decisão também, né? O raciocínio que a gente faz sobre as situações e a tomada de decisão. Alguém fez um comentário aqui que, nesse contexto, até expressões que nunca falamos estamos repetindo sem ao menos entender como precisão. Por exemplo, achatar a curva, verdade. Como controlar a quantidade de pensamentos negativos no dia a dia. Essa pergunta sobre daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu já volto nessa última pergunta aqui que você mandou, Julie, sobre pensamentos negativos. O julgamento e a tomada de decisão também são habilidades do nosso funcionamento cognitivo. Eu vou tentar falar de uma maneira um pouco simplificada, porque essas são habilidades que envolvem aspectos emocionais, racionais, seria um pouquinho mais complexo de compreender, mas o julgamento, né, o nosso raciocínio sobre o julgamento que a gente faz em cima de uma situação, seria a nossa capacidade de analisar todo um contexto, né, todo o cenário que a gente está inserido, independente de qual seja, tá? Não estou falando de pandemia só, não, estou falando isso em geral, né? Então, todo esse julgamento seria a análise de um contexto para que a gente tome uma decisão, né? Tome uma decisão de forma assertiva, de forma alinhada com as nossas necessidades, né? E a tomada de decisão seria justamente a escolha que a gente fez após realizar a análise, né? Após todo o julgamento, toda a análise, a gente chega a uma decisão, né? Por que eu falei que julgamento e tomada de decisão envolve aspectos emocionais e racionais? Porque são habilidades que exigem um certo discernimento, né? Exige bom senso, né? Requer equilíbrio, prudência. Certamente, julgamento e tomada de decisão são habilidades que a gente está usando muito nesse momento que a gente está vivendo. Porque tudo que a gente vai fazer tem que ser sempre muito bem pensado, né? E aqui eu acho importante deixar claro que a nossa capacidade de julgamento, que faz com que a gente chegue a algumas conclusões, não nos autoriza a tomar essas conclusões e decisões para o mundo, né? Algo que é válido para a gente,
né, para as nossas vivências, para as nossas necessidades. Eu acho que se eu der um exemplo sobre isso, fica mais fácil de entender a ação do julgamento e da tomada de decisão no dia a dia. O que está acontecendo hoje, né? Uma simples saída de casa faz com que a gente precise considerar todas as situações, né? Todos os riscos. E as nossas decisões, elas precisam ser pautadas em possíveis implicações que essa saída pode nos trazer, né? Não só nos trazer, como para quem vive conosco, ou até mesmo para pessoas que a gente vai cruzar e encontrar quando sair de casa, né? Então, para tomar a decisão de sair, a gente pondera uma série de situações que envolvem riscos e necessidades, né? Nesse caso que a gente está vivendo. Porque, veja, uma coisa é decidir que a gente vai sair de casa porque a gente quer comprar roupa, né? Outra coisa é decidir que a gente vai sair porque a gente precisa comprar comida, né? O risco ele pode ser igual, né? Porque a gente vai sair de casa, mas a necessidade ela é bem diferente, né? Então, o julgamento e a tomada de decisão é justamente isso, né? Todo esse processo onde a gente vai ponderando, considerando riscos e necessidades para que a gente chegue a uma conclusão da maneira mais assertiva possível, né? Aí envolve uma série de coisas. Eu vou sair de casa, como eu vou sair? Vou de carro, vou de táxi, vou pegar um transporte público que agora é mais barato, que é mais barato e agora economizar um pouco de dinheiro parece que é algo que é bem importante, né? Mas, ao mesmo tempo, pegar um transporte público exige mais cuidado, talvez me ponha um pouquinho mais em risco, né? Então, aí entra o julgamento e a tomada de decisão. Acho que teria habilidades como linguagem, flexibilidade cognitiva, vocês podem dar uma olhadinha na live da Lori, que foi feita algumas semanas atrás, ela fala também sobre flexibilidade, mas eu quero começar a falar sobre pensamento, porque esse assunto, ele é um pouquinho mais extenso, e apesar da gente nem ter tempo para aprofundar muito, né, vamos tentar entender do que se trata, para que a gente imagine aí sobre as nossas falhas de pensamento, sobre os pensamentos que de repente fazem a gente ficar mais ansioso. Eu tenho uma pergunta já aqui sobre pensamentos negativos, então é algo que realmente interessa. Então vamos pensar para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. A Marcela mandou uma mensagem. Marcela, tá aqui. É importante achar equilíbrio para tomada de decisões, sim. Risco e necessidade, fazer essa análise de risco e necessidade. O pensamento, pessoal, é um produto da nossa mente, né? Que pode surgir tanto mediante uma atividade que é racional, né? Que seria quando o pensamento ele é mais voluntário, digamos assim, né? O que seria o pensamento voluntário? É quando a gente se interessa pelo que está pensando, quando a gente analisa o que está pensando, né? Quando a gente presta atenção nos nossos pensamentos para tomar uma decisão e agir. O Léo dos Santos está perguntando, bom dia, uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, desde os 26 anos de idade não possui déficit cognitivo, mesmo assim pode ser considerado deficiente mental para efeito de participar de concurso público na lei de cotas. Sim, Léo, mesmo você não tendo alteração no funcionamento cognitivo, você pode se beneficiar dessa lei, sim, para participar dos concursos, se valendo da lei de cotas, tá? Mas se você tiver alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento mais específico sobre isso, você pode conversar com a Luciene, que é assistente social do PROES, que ela pode te ajudar nessas informações, mas eu já posso te assegurar que você pode sim participar dos concursos se valendo da lei de cotas, tá?
Então, quando eu falo para vocês sobre um pensamento mais voluntário, né, é esse pensamento onde a gente analisa, presta atenção no que está pensando para tomar uma decisão. E aí a gente tem também os pensamentos que surgem por abstrações, são os pensamentos involuntários, né? Afinal de contas, a nossa mente ela está o tempo todo funcionando, o tempo todo a nossa mente produz pensamentos e a gente pode viajar nesses pensamentos e criar situações e fatos através desses pensamentos, né? Muitas vezes esses pensamentos irracionais eles podem até de alguma maneira trazer algum prejuízo. Aqui eu quero dar um exemplo também, né, para que a gente entenda como na prática tudo isso funciona. Vamos supor que alguém, no auge da sua vida produtiva e de trabalho, foi mandado embora do emprego. Tá? Aí a pessoa recebe a carta de demissão e vai para casa pensando que poderia ter trabalhado mais, que é um inútil, que nunca mais vai encontrar um emprego, que não presta para nada. Provavelmente esse é um pensamento irracional, né? Um pensamento que está sendo produzido de forma involuntária, né? Com base na emoção daquele momento, na circunstância daquele momento. Afinal de contas, e aí eu pergunto para vocês, qual é a evidência que existe de que uma pessoa que foi mandada embora do trabalho nunca mais vai encontrar um emprego, né? Ser demitido significa nunca mais trabalhar? Uma outra coisa que chama muita atenção nesse tipo de pensamento é que parece disfuncional, né? O uso desses termos absolutos, como nunca mais vou encontrar um emprego, para sempre vou ficar desempregado, ou eu não presto para nada, né? Isso já faz a gente imaginar que existe alguma coisa errada nesse pensamento, né? Esses termos absolutos. Duvidem quando vocês apresentarem pensamentos que têm esse formato, com termos absolutos. E aí, uma das alternativas apresentadas, né, muitas vezes, para situações como essa, eu tenho certeza que muitos de vocês já falaram sobre isso, né? Ou até já ouviram alguém falar, vamos substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos, como logo, logo eu encontro um outro trabalho, ou então eu sou um ótimo profissional e vou encontrar uma vaga melhor, né? Mas a gente também precisa ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de pensamento, né? Que é positivo. Por quê? Porque ele também pode ser inadequado, né? Pode ser que as coisas não aconteçam dessa forma, né? E a pessoa pode se frustrar. Pode ser que eu não encontre um emprego melhor, pode ser que essa vaga demore para acontecer, né? Então, um pensamento mais racional, ele seria baseado em algo que é palpável, tá? Em algo que é possível, como eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas eu vou fazer o possível para encontrar essa vaga. Ou então, eu perdi meu emprego, mas isso não significa que eu sou um inútil, né? Simplesmente me demitiram, isso não fala de mim, né? Não tem a ver com quem eu sou, né? Migrando um pouco para essa situação que a gente está vivendo agora, né? A necessidade de fazer quarentena, tudo muito novo para a gente, né? Nós não estamos habituados. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, tá. A gente não está habituado a ficar separado das pessoas que são queridas, deixar de fazer aquilo que a gente gosta, perder nossa liberdade. Obrigada pela ajuda, minha mãe encontra-se bastante. Que ótimo. Então, além disso, existe todo um cenário de incerteza, de insegurança, tanto sobre o status dessa doença, né, como sobre o nosso futuro, né, o que é que nos aguarda. Então, essas experiências novas, né, que a gente está vivendo agora, elas podem ser desconfortáveis,
né? Experiências novas em geral, aliás, não só que a gente está vivendo agora, né? Mas elas podem ser desconfortáveis e podem trazer à tona uma série de pensamentos que são persistentes, que são desagradáveis. Sim, isso pode acontecer. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e aí vai uma super dica, é que assim, não é incomum nesse período, pessoal, que a gente tenha pensamentos desagradáveis ou que a gente se sinta um pouco ansioso, né? Desejar isso, né? Desejar não ter nenhum pensamento desagradável, desejar não se sentir nem um pouco ansioso, é quase como não querer ter um funcionamento adequado, tá? Ficar um pouco chateado, ficar um pouco triste, ficar um pouco ansioso é compreensível, tá? Eu recebi um comentário aqui, obrigado pela ajuda, minha mãe encontra-se bastante ansiosa, principalmente nesse momento de isolamento social e distanciamento de família, exatamente, né? Mas assim, é preciso entender que ficar um pouco triste e chateado e ansioso é compreensível, tá? É razoável nesse momento. Além disso, e um cuidado que a gente deve muito ter, é que está tendo um bombardeio de notícias, né, que a gente recebe. Na maioria das vezes, essas notícias apontam sobre gravidade de doença, falta de leitos, número de mortos, né? Tudo isso infla ainda mais os nossos pensamentos negativos, tá? Então, vamos considerar que estar dessa maneira nesse momento é razoável. O problema ele passa a existir quando esse pessimismo ele se torna frequente, né? Ele se torna uma regra. Tá? Quando ele se torna uma regra na nossa vida, né? Quando a gente menos espera, o pessimismo tomou conta da nossa rotina. Esse tipo de situação que a gente chama de distorções cognitivas, né? A chamada lá da nossa live, né? Que é quando a nossa mente ela fica persistentemente tentando encontrar maneiras de nos convencer de que nada tá bom, né? Isso dispara uma série de gatilhos, inclusive hormonais, no nosso corpo, tá? E faz com que a gente prejudique a capacidade do nosso cérebro de pensar, de raciocinar, né? De tomar decisões, de formar novas memórias, ou seja, dificulta a ação de todas aquelas habilidades que eu acabei de apresentar para vocês. Além de tudo, o nosso corpo ele fica em um estado de alerta, de hipervigilância, do momento em que a gente acorda até a hora em que a gente talvez vá conseguir dormir, né? E desencadeia uma série de respostas físicas no nosso corpo, né? Tá. Eu vou responder todas essas perguntas daqui a pouco, tá? Então, na prática, o que é que a gente percebe, né? No nosso dia a dia, o que é que a gente percebe? Alteração de apetite, alteração no sono, na nossa disposição. E tudo isso, muitas vezes, são respostas, né? E comportamentos desadaptados que são causados por uma certa ansiedade, por esse erro na maneira de pensar. Então, é importante que a gente dê uma atenção especial aos nossos pensamentos, tá? Porque eu acho aqui que eu já até respondo essa pergunta. Tá, como controlar a quantidade de pensamentos negativos no dia a dia, tá? Daqui a pouco eu respondo essa. Então, vamos dar uma atenção especial, né, aos nossos pensamentos. Eu vou passar várias dicas para vocês, né? Aqui tem uma pergunta: como que eu faço para controlar a quantidade de pensamentos negativos no dia a dia? Obviamente que quando isso é muito persistente, precisa ser avaliado, tá? Agora, se for alguma coisa mais pontual, mais relacionada a essa situação atual, certamente essa pessoa que fez essa pergunta vai se beneficiar das dicas que eu vou dar daqui a pouco. Então, assim, os nossos pensamentos, eles podem alterar a nossa realidade, né? E identificar o que está errado na nossa forma de pensar é um passo bem importante para que a gente consiga mudar nossas crenças, enfim, né? Tem um personagem
do Shakespeare, que é o Hamlet, que ele dizia que não há nada bom ou mal, né? O pensar é o que os torna assim, né? Então, parafraseando aí, a quarentena, ela pode ser uma experiência mais ou menos agradável, né? E a maneira como a gente pensa sobre tudo isso pode ir guiando essa experiência. Mas a boa notícia, né, é que o nosso cérebro, ele é plástico. Tá? Entendeu? Eu não estou dizendo que o nosso cérebro é de plástico, tá? O que eu quero dizer aqui é que o nosso cérebro ele é capaz de se reorganizar à medida em que a gente vai treinando, tá? Então a gente pode treinar para melhorar as habilidades cognitivas, a gente pode treinar para identificar as distorções cognitivas, né, os erros do nosso pensamento, que deixa a gente mais ansioso, que traz sensações desagradáveis, né? Então, assim como quem molda um músculo, porque frequentemente vai para a academia, né, a gente também pode treinar o nosso cérebro para melhorar os processos cognitivos. Tá? Para isso é preciso que a gente treine. E como tudo na vida, o cérebro, fazer treino para cérebro também tem uma face que é positiva e uma face que é negativa, tá? Pessoal, o nosso cérebro, ele é um expert em ficar bom naquilo que ele é treinado, tá? Então, se a gente mantém um hábito de pensar e agir negativamente, podem ter certeza, o cérebro ele vai ficar muito bom nisso, tá? Mas ao contrário também é verdade. Se a gente treina as nossas habilidades e se a gente mantém pensamentos positivos e realistas, tá? Não esqueçam disso. Não basta o pensamento ele ser positivo, ele tem que ser realista também, ele tem que ser palpável, né? Quando a gente faz isso, o nosso cérebro também fica bom nisso, tá? Então vamos lá, porque eu quero passar para vocês. Tem uma pergunta aqui sobre como é que eu sei como que eu sei que a ansiedade é boa ou é ruim, né? Já vou responder para depois eu começar a passar para vocês algumas maneiras de treinarmos essas habilidades, né? De pensamento e a cognição como um todo. A ansiedade boa, ela não é prejudicial, né? Ela te deixa em um estado de alerta que é adequado, tá? Um estado que prepara você para lidar com os desafios que podem surgir, né? No nosso dia a dia, como, por exemplo, fazer uma prova, de repente mudar de cidade, fazer uma live, né? Para quem nunca fez, tipo eu, assim. Então, essa ansiedade boa, né? Ela nos move de alguma maneira. A ansiedade ela passa a ser ruim quando ela é frequente, né? Quando ela é frequente, quando ela é excessiva e ela te paralisa, tá? Causando descompasso tanto no funcionamento, né? E comprometendo também as tarefas que você realiza no seu dia a dia. Tá. O Léo, ele está perguntando assim, ele tem um diagnóstico de esquizofrenia, e ele pergunta, é comum aparecer déficit cognitivo na pessoa com esquizofrenia, né? Quando aparece o déficit cognitivo, a pessoa para de aprender novas coisas? Não, Léo, a pessoa não para de aprender, como eu acabei de falar aqui, né? O nosso cérebro, ele é um expert em ficar bom naquilo que a gente treina, tá? Então, permanecer exercitando o cérebro, com certeza, é algo que faz com que você possa, sim, aprender novas coisas. Agora, você perguntou sobre né, a função cognitiva na pessoa com esquizofrenia. A pessoa que tem esquizofrenia, ela pode apresentar, tá? Não é uma regra, mas ela pode sim apresentar um pouquinho mais de dificuldade em algumas habilidades cognitivas quando ela é comparada com uma pessoa que não tem o diagnóstico, tá? Mas isso não significa dizer que ela vai deixar de aprender, tá? Ou que a cognição vai parar de funcionar, tá? Isso não acontece.
pode apresentar um pouquinho mais de dificuldade em algumas dessas habilidades que eu falei, mas ainda assim é possível, totalmente possível, que novos aprendizados aconteçam. Neca Gonçalves te elogiou. Muito pertinente falar nesse momento dos pensamentos negativos e como lidar com eles. Vamos lá, Teca. Pertinente falar nesse momento dos pensamentos negativos e como lidar com ele. Você, como sempre, fala de forma objetiva e clara. Obrigada. Vamos lá. Eu quero passar para vocês alguns treinos, então, como a gente pode treinar o pensamento, como a Teca Gonçalves está falando aqui, e eu quero passar também, espero que muito que dê tempo de eu passar algumas dicas para vocês fazerem atividades no dia a dia dentro de casa, tá? Mas vamos lá, pessoal. Pensamentos negativos e desagradáveis, a gente não tenta bloquear, tá? Porque quando a gente tenta fazer isso e não consegue, aumenta ainda mais a nossa sensação de impotência e isso dispara a nossa ansiedade, tá? Se a gente estivesse juntos agora, eu poderia fazer com vocês uma experiência, mas eu sugiro que quando acabar essa live, vocês façam essa experiência em casa. Marca 3 minutos no celular de vocês e tentem não pensar em tubarões brancos. Vocês vão ver, né? Assim, pessoas que fazem treino de meditação, enfim, podem conseguir isso com facilidade. Mas quem não está acostumado, né, vai ver que durante esses 3 minutos, a imagem do tubarão ela vai ser recorrente na mente. Então, não vamos tentar bloquear pensamentos que são desagradáveis, né? Vamos acolher. Vocês já devem ter ouvido isso, eu particularmente ouvi em várias lives que eu assisti, acolham a ansiedade, acolham os pensamentos que geram ansiedade, né? Mas aqui eu quero muito chamar a atenção para uma coisa que é importante. Acolher a ansiedade não significa dizer que eu vou alimentar a ansiedade, né? Como quem está dando comida a um bichinho de estimação. Não é isso, tá? Os pensamentos desagradáveis, os erros, né, de pensamento, a gente acolhe para questionar, tá? Não vamos acreditar em tudo que a gente pensa. Vamos questionar o nosso pensamento. E essa é uma das principais técnicas que eu quero falar para vocês, né? E que a gente usa muito nos processos de terapia, para entender os pensamentos, né? Então, será que faz sentido estar pensando desse jeito? Eu tenho provas que validam o meu pensamento, né? Eu tenho provas de que nunca mais eu vou encontrar um emprego, né? O que é real nisso que eu estou pensando e o que não é real nisso? Fazendo esses questionamentos, você pode compensar o que parece mais desagradável, né? Porque você vai eliminando partes negativas desse pensamento e você vai chegando a um pensamento que é mais realista, né? Ao questionar, a gente pode concluir, por exemplo, que essa fase que a gente está vivendo, a gente não está isolado, a gente está protegido, é diferente isso, né? Ao invés de a gente encarar tudo como um problema, a gente pode passar a encarar tudo como um desafio, né? O desafio, vejam, muitas vezes não é fácil, né? Um desafio, mas enxergar a situação como um desafio é bem melhor do que enxergar uma situação como um problema, né? Daí vocês podem dizer para mim assim, Ana, mas muitas vezes eu realizo todo esse questionamento e eu chego à conclusão de que sim, faz sentido eu estar pensando desse jeito. Eu tenho indícios, eu tenho provas que validam isso que eu estou pensando, né? Sim, isso pode acontecer, né? Você pode estar ansioso, ou seus pensamentos eles podem estar se apresentar um pouco mais preocupado, porque faz sentido, você tem indício para isso. Que boa dica. O Wayne está falando que eu tento anular os pensamentos desagradáveis. Exatamente, a gente não pode ficar tentando fazer isso, porque senão ele se torna até cada vez mais frequente, né? Então, muitas vezes a gente tem indícios, sim, de que faz sentido estar pensando daquela maneira, né? Nesse caso, a gente precisa, então, pensar em estratégias para se adaptar,
né? Essa é uma outra maneira, é uma outra técnica que a gente utiliza para amenizar essas angústias. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em algo que é bem atual também. Recentemente, o nosso governo, né, o presidente do Brasil, ele autorizou que as empresas pudessem reduzir salários e, se não me engano, até suspender os contratos, né? Aí eu ouço essa notícia e começo a ficar ansioso, né? Eu já começo a me preocupar com o meu futuro, com as minhas contas. Essa preocupação inicial, ela não tem muito, não faz muito sentido, ela não tem um indício que faça com que eu já comece a ficar preocupado porque eu vi uma notícia na televisão, né? Porque até aí isso não significa nada para mim. Mas daí o meu gerente avisa que provavelmente a empresa vai sim reduzir o meu salário em 50%. Aí eu passo a ter um indício, né? E aí se preocupar quando eu ouço isso, talvez seja razoável, faça sentido. Nesse caso, eu preciso não somente pensar em estratégias para me adaptar, né? Como é importante também que eu comece a planejar soluções, né? Fazer um replanejamento financeiro, cortar gastos. De repente, se eu fiz uma dívida grande antes de tudo isso acontecer, eu posso ligar no local onde eu fiz a compra e tentar renegociar valores, enfim, renegociar a forma de pagamento, né? Então, ao invés da gente ignorar o fato e dizer, não vou pensar nisso agora, não vou me preocupar com isso agora, você já está se movendo, né? Você já está levantando recursos para enfrentar essa situação, e ao invés de ficar pensando no futuro, né, e jogando tudo isso para frente, aguardando que efetivamente a redução aconteça, você já está pensando no que é possível ser feito agora, né? Outra dica que é bem importante, né, é super importante, aliás, eu acho que muita gente vai se beneficiar disso, é agir e tomar providências mesmo estando ansioso, tá? Com muita frequência eu tenho ouvido pessoas dizerem, mas com muita frequência mesmo, quase que diariamente, as pessoas dizendo que vai esperar passar a quarentena para resolver os problemas, né? Ou para começar algum projeto. Ao mesmo tempo, pessoal, em que criar uma rotina cheia de tarefa pode ser frustrante, né? Porque a gente pode não dar conta, usar a desculpa de que vai esperar tudo isso passar, que a gente nem sabe quando é que é ainda, pode alimentar ainda mais os nossos pensamentos disfuncionais. Então, dica super importante: busquem atividades prazerosas para fazer, né? Pode ser uma atividade física, pode ser uma leitura. Leitura é um ótimo exercício para a cognição. Pode ser aprender alguma coisa nova. Tem uma colega, não sei se ela está aqui na live, a Alessandra, que ela falou para mim que sempre quis aprender crochê e que agora aprendeu a fazer crochê e quase que todo dia ela me manda a foto de alguma coisa que ela fez, né? Então, enfim, pode ser cozinhar, para quem nunca cozinhou, mas não esperem ter motivação para isso, né? Como eu falei para vocês, os pensamentos, os erros de pensamento, eles disparam uma série de gatilhos que alteram a nossa disposição. Então, haja independente da sua ansiedade. Porque quando você começar a fazer, você vai ver que a motivação, ela chega, tá? Uma ótima dica, e aí eu acho que essa é uma ótima estratégia para a pessoa que perguntou aqui, que falou, comentou sobre ter pensamentos negativos recorrentes, né? Essa é uma boa estratégia para quem tem pensamento disfuncional frequente, tá? Obviamente, eu reforço que muitas vezes é preciso fazer uma avaliação, mas para quem tem quase o dia inteiro esse tipo de pensamento, a técnica da atenção plena é algo que pode beneficiar muito, tá? Essa é uma técnica. Minha mãe está desenhando. Alguém a Thaís está dizendo aqui, minha mãe tá anotando tudo lá, mas a live vai ficar salva, tá, pessoal? Então essas dicas elas podem ser, se vocês vão poder assistir isso depois. Marina, me avisa, eu acho que vai ficar salva, assim.
que o ProESC tem salvo todas as lives, então eu acho que essas eles vão salvar também. Mas vamos lá, uma dica para quem tem pensamentos recorrentes aí, né? Que é a técnica da atenção plena. Essa é uma técnica muito utilizada no mindfulness, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas alguns pacientes do ProESC já tiveram uma experiência dessa em um sarau que a gente fez, quer dizer, não lembro se foi num sarau ou se foi no dia da pessoa com esquizofrenia, na época que a gente estava na casinha ainda. E essa técnica, ela consiste em voltar para o momento presente ou para aquilo que a gente está fazendo naquela hora, toda vez que a gente começar a devagar aí, a viajar nos nossos pensamentos disfuncionais, tá? Então, começou a embarcar nos pensamentos negativos, presta atenção na comida que você está fazendo, no tomate que você está cortando, no ambiente que está à sua volta, né? Na roupa que você está vestida, no cheiro que tem naquele momento, tá? Esse é um manejo que a gente faz de forma voluntária, de forma racional. A gente puxa mesmo o nosso pensamento para aquilo que a gente está fazendo no momento, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai diminuindo a frequência dos pensamentos que são ruins e, ao mesmo tempo, vai treinando o nosso cérebro, tá? E em relação ainda aos pensamentos, né, para eu finalizar e para que a gente possa ir para algumas dicas de treinos para fazer em casa para melhorar a cognição, a atenção, memória, né, tem o conhecido exercício de respiração. Muitos de vocês certamente já devem ter ouvido falar nesse exercício. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que não acredita nessa técnica, né? Mas, pessoal, já tem muito estudo comprovando sobre a eficácia e a importância sobre o controle da respiração, sim, tá? Geralmente, o que acontece? Quando a gente está um pouco mais ansioso, assim, não sei se vocês já prestaram atenção, mas a respiração, ela fica curtinha, né? Ela fica curta e rápida, curta e rápida. O que acontece é que a gente acaba, com isso, inspirando pouco ar, né? Isso faz com que a gente leve menos oxigênio para o nosso sangue, né? E a gente sabe que o oxigênio é vital para a nossa sobrevivência. E, ao mesmo tempo, a gente expira, a gente põe para fora pouco ar, consequentemente, põe para fora menos gás carbônico também, né? Com isso, o sangue ele acumula um tanto a mais de gás carbônico e fica mais alcalino. O sangue um pouquinho mais alcalino pode causar sensação de mal-estar, tremores, tá? Náuseas, né? E aí altera todo o nosso funcionamento. Quando a gente faz uma respiração mais adequada, né? Lenta e constante, o nosso funcionamento ele se equilibra, né? E o cérebro, ele entende que está tudo bem, né? Quando a gente faz isso, os nossos batimentos cardíacos melhoram, a resposta à ansiedade melhora, tá? E aí eu já ouvi várias pessoas dizerem que tem dificuldade para realizar esse treino, né? Então eu quero dar uma dica que é bem importante aqui para vocês. Primeiro de tudo, fazer o treino para a respiração, é importante que isso seja feito no momento em que a gente está bem. Não adianta a gente querer treinar a nossa respiração quando a gente tá estressado, quando a gente está ansioso, né? Então, para que a gente se beneficie desse treino no momento da necessidade, é preciso que a gente faça esse treino antes, né? Em momentos em que a gente esteja bem. Então, separa aí 10 minutinhos do seu dia, né, para poder realizar esse treino. Uma outra coisa é que muita gente acha difícil, por exemplo, vou respirar, vou puxar o ar em 4, segurar em 2 e soltar em 4. Né? Para quem não está acostumado, isso também pode ser difícil. Muito boa live. A atenção plena tem me ajudado bastante. O Rafa, que é da equipe de neuropsicologia, está dizendo que tem feito exercícios de atenção plena e tem se beneficiado. Realmente, Rafa, tem muita comprovação já, né? Então, tem pessoas que acham difícil, né? Puxar o ar em 4 segundos, e aí segura e solta em 4, solta em 5, enfim. Separou 10 minutinhos para fazer o seu treino de atenção?
Faz o seguinte, pega um cronômetro, tá? A gente não deve fazer essa contagem mentalmente, porque essa noção de tempo a gente perde, tá? De forma lenta e constante, puxa o ar em 3 segundos e solta o ar em 3 segundos, tá? Quando 3 segundos começar a ficar confortável, você aumenta. Puxa o ar em 4 segundos, solta o ar em 4 segundos. E assim sucessivamente. Ficou confortável, você vai aumentando o tempo. Marina, eu não sei se você ou a própria Julie, que está me ajudando aqui, pode escrever aí no chat um aplicativo que eu uso chamado BeOK. BeOKAY, BeOK. Ele é bem simples de usar e ele tem a gente ajusta em quanto tempo a gente quer fazer o treino e ele tem uma bolinha que toda vez que a bolinha vai crescendo, a gente vai puxando o ar. Quando a bolinha vai diminuindo, a gente vai soltando o ar. Tá? É um ótimo aplicativo para fazer esse tipo de tarefa e a gente ajusta quanto tempo a gente quer puxar e quanto tempo a gente quer soltar. Quando for ficando confortável, a gente vai aumentando o tempo. Vamos lá. Senhor, como passa rápido o tempo aqui. Como eu falei para vocês, né, treinar o cérebro faz com que a gente aprimore os nossos processos cognitivos, né? Mas quando a gente faz tarefas também que são simples e que são repetitivas, o cérebro ele pode ficar preguiçoso, tá? Então, treinar o cérebro, né, com novas atividades, faz com que a gente consiga executar melhor tarefas, com que a gente tenha mais eficiência, faz com que a gente possa pensar mais rápido, ficar mais atento, melhora o nosso raciocínio, tá? Então vamos lá. Quem conseguir, já que uma pessoa falou que está lá anotando tudo, quem conseguir anotar, anota. Quem não conseguir, assiste a live depois. Mas vamos à primeira dica para a gente começar a treinar habilidades, né? A gente falou até aqui de pensamento. A dica 1. Procurem usar a mão oposta àquela que você está acostumado para fazer as coisas. Então, vai pentear o cabelo, usa a mão oposta à que você está acostumado. Se geralmente você faz com a direita, então passa a fazer com a esquerda. Pentear o cabelo, fechar o zíper da roupa, escovar os dentes, escrever, digitar mensagem no celular, coisa que a gente faz com muita frequência. Digita com a mão que você não está habituado a usar, tá? Usar o controle da televisão para mexer uma panela. E vocês vão ver que pode parecer desconfortável, mas não desistam. Quando parece desconfortável, é que efetivamente a gente está fazendo o nosso cérebro trabalhar. Outra dica bem interessante. Soletre palavras de trás para frente, né? Por exemplo, quarentena. Se você achar difícil, né? Quarentena, A-N-E... Enfim, a palavra, tudo bem. Esse exemplo é uma palavra grande. Tá difícil, vamos começar com uma palavra de 4 letras, tá? Quando ficar confortável, a gente aumenta para 5 letras. Ficou confortável, a gente vai aumentando a quantidade de letras, de forma que a tarefa ela seja sempre desafiadora, tá? Uma tarefa excelente para treino de memória. Peça para alguém escrever para você 4 frases. 4 frases simples, tá? Em um papel. Quando a pessoa terminar de escrever as 4 frases, você lê as 4 frases e tira o papel da sua frente. Em seguida, você tenta lembrar a última palavra de cada uma das frases que você leu, tá? Então, vamos supor, água faz bem para a saúde, proteja sua família, criança tem muita energia. Quais são as últimas palavras, né? Energia, saúde. Então, fazendo isso, né, ficou confortável com 3 frases ou com 4, aumenta para 5, aumenta para 6 frases e vai tornando o exercício cada vez mais desafiador, tá? Uma coisa ótima, extremamente didática. Patrícia Souza, bom dia, sou muito ansiosa, isso me coloca muito para baixo. Graças a Deus tenho pessoas ao meu lado que estão sempre me incentivando a melhorar.
Suas lives têm me ajudado muito. Que bom, Patrícia, que bom que você tem se beneficiado. Paulo César, o PC eu conheço, uma técnica infalível da respiração, utilizo para dormir, tá vendo? Tem muita gente dizendo que se beneficia aqui, tem várias pessoas dizendo que se beneficia do exercício de respiração, que bom, né? Então, vamos lá. Uma tarefa que é bem, uma atividade que é bem interessante e que é bem lúdica, assim, dá para todo mundo fazer, é imaginar funções diferentes para objetos. Tá? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer com um clips, né? Vamos pensar em 10 diferentes funções para um clips, além de unir folhas, né? Um clips pode servir para passar o elástico de uma roupa, pode servir como chaveiro, pode servir como... Eu preciso raciocinar um pouco mais para conseguir achar essas funções, mas enfim, pode servir para inúmeras coisas e a gente vai se desafiando. Para que serve? Quais são as... o que mais eu posso fazer com uma caneta? O que mais eu posso fazer com um prendedor de roupa? O que mais eu posso fazer com um palito de dente? Né? Se achar funções para objeto, achar 10 funções para um determinado objeto ficar confortável, passa a fazer isso cronometrando, né? E tenta fazer num tempo cada vez mais curto, para você trabalhar a agilidade do seu cérebro. Uma outra possibilidade bem lúdica e que é bem interessante, assim, eu já vi um relato de uma pessoa dizer o quanto interessante foi, durante o dia inteiro você tentar substituir uma palavra que frequentemente é usada dentro de casa. Então, vamos supor, o dia inteiro tem pessoas falando mãe, 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 então a gente combina de que sempre que a pessoa for falar mãe, cadê minha roupa? A pessoa vai falar, estrela, cadê minha roupa? Né? Então, você está substituindo uma palavra por outra, e isso deve ser feito o dia inteiro, para que a pessoa trabalhe muito essa questão do foco da atenção. Né? Ou então a mãe, que chama muito, filho, vem aqui, filho, vamos fazer isso, filho, vamos fazer aquilo, substitui filho por lua, né? Lua, vamos fazer isso, Lua, vamos fazer aquilo, tá? Fazer isso durante o dia inteiro e vocês podem até combinar uma prenda, caso alguém erre. Uma outra dica essa a gente tem que fazer com um pouquinho de cuidado, mas assim, tenta fazer partes do banho com olhos fechados, tá? Ou fazer caminhos dentro de casa andando de costas, né? Isso é ótimo para estimular sentidos e para trabalhar também o equilíbrio, tá? E uma última dica, porque a gente já praticamente está chegando no fim, intencionalmente coloque objetos pessoais em locais diferentes do local onde geralmente ele fica. Eu tenho feito isso, tá? Com a minha escova de dente. E a minha escova de dente está ganhando de 10-0 para mim, porque sempre que eu preciso escovar os dentes, eu me direciono para o banheiro. Quando eu chego lá, eu recordo que eu deixei a minha escova de dente na área de serviço. Eu tenho feito isso e tem sido bem interessante. Assim, eu acredito que logo mais eu consiga sempre lembrar de que quando eu precisar escovar os dentes antes, eu preciso na área de serviço pegar a escova. Mas vocês podem fazer isso com objetos usados com frequência e no dia a dia. William, estou bastante ansiosa com essas notícias e aumenta a vontade de comer, principalmente doce. Conversando com o nutricionista, ela fala que doce dá a sensação de prazer. Tá. Tem um comentário aqui, né? A pessoa está com insônia, está um tanto mais ansiosa. Certamente, esse tipo de comportamento que tem uma série de alterações vale a pena, né, ser avaliado por um profissional, por um especialista, né? Quando a gente tem uma série de alterações, quando a ansiedade ela não é aquela ansiedade, né, do bem que nos move, né? Mas é uma ansiedade que já paralisa, que já interfere no nosso funcionamento, no nosso dia a dia, é importante que isso seja avaliado, tá?
Pessoal, antes de terminar, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de um texto de Einstein chamado A Crise, né? Vai ser bem rapidinho. Esse texto, quem não leu ainda, eu acho que vale a pena ler ele completo, mas eu vou ler um trechinho. Ele fala assim, né? Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ter sido superado. Né? Então, eu acho que é muito válido e muito pertinente, tanto para esse assunto que a gente falou agora, quanto para o momento em que a gente está vivendo. Cláudia Ribeiro, parabéns, agregou grandes conhecimentos e aprendizados. Que aula amei. Obrigada, Cláudia. Gabriela Moreira, Ana, parabéns pelas informações compartilhadas e também ao Proesc pela organização desse espaço. Obrigada também. Eu quero, já para a gente finalizar, se de repente tem algum profissional da psicologia, aliás, se tem, não, tem algumas pessoas, né, que são profissionais de psicologia, falar para vocês que, ou então, para quem conhece alguém que é psicólogo, a partir do ano que vem, o PROESC, juntamente com a Universidade Federal de São Paulo, nós estaremos oferecendo curso de especialização em neuropsicologia, tá? Então, quem tiver interesse ou precisar de alguma informação adicional, pode procurar as redes sociais do PROESC e também na página da Unifesp, onde tem cursos de especialização, está lá disponível. Mas, enfim, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento em relação a esse curso de especialização que começa no ano que vem. Tá? Eu quero agradecer por esse momento, que foi ótimo, né? Espero que realmente tenha sido esclarecedor. E eu também fico à disposição, caso vocês precisem de algum esclarecimento ou tenham alguma dúvida posteriormente. Desculpem por ter passado aí, por ter passado esse tempo a mais, só um pouquinho aí, 4 minutos, e até uma próxima oportunidade.